Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 a 47. O texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Eu queria meditar de forma breve com vocês sobre o tema as marcas de uma igreja que impactou o mundo. Lucas, que era médico e historiador, registra no segundo volume da sua obra, porque Lucas e Atos é apenas uma obra, em 2 volumes, a marca ou as marcas desta igreja que impactou o mundo. Um grupo de galileus, reunidos no cenáculo, por ordem do Senhor Jesus, porque Jesus, antes de subir aos céus, disse: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E disse para eles que eles não poderiam se ausentar de Jerusalém, que deveriam aguardar a promessa do Pai, quando seriam batizados com o Espírito Santo, quando seriam revestidos de poder para serem testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E então esses galileus, que eram 120 pessoas, se reuniram no cenáculo durante 10 dias. E diz a Bíblia que todos perseveraram unânimes em oração. Após 10 dias de busca ininterrupta, perseverante e unânime, o Espírito Santo foi derramado num dia de domingo às 9 horas da manhã. Foi um fenômeno tão extraordinário que as multidões que estavam em Jerusalém para a festa das colheitas, das primícias, a festa do Pentecoste, se reuniu ao redor do cenáculo, porque ouviu-se um som, viu-se línguas como de fogo pousando uma sobre cada um deles, eram 120, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E nesse momento então, a multidão se reúne para saber o que está acontecendo. O pensamento deles é difuso, alguns querem saber com ceticismo, o que quer isso dizer? Outros olharam e disseram: bom, são galileus, então é gente de uma região atrasada, não vamos dar importância a esse fato. Outros olharam com zombaria e disseram: bom, estão bêbados, embriagados. E é nessa conjuntura, diz a Bíblia, que Pedro se levanta e diz: não, eles não estão embriagados. O que está acontecendo aqui é o que prometeu o profeta Joel, e acontecerá que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Não haverá mais barreiras etárias, é sobre velhos e jovens. Não há barreira de gênero, é sobre os filhos e as filhas. Não há barreira social, até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu Espírito naquele dia. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E então, diante desse cenário, diz a Bíblia que Pedro se levantou para pregar. Um sermão cristocêntrico, falando sobre a morte de Cristo,
sobre a ressurreição de Cristo, sobre a ascensão de Cristo, sobre o senhorio de Cristo. E a mensagem foi tão poderosa que o apelo não partiu de Pedro para o seu auditório, mas partiu do seu auditório para Pedro. Ouvindo a mensagem, perguntaram: o que vamos fazer? E Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, é também para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa pregação de Pedro, ela foi eficaz também quanto ao seu propósito. Ele levou o auditório a uma compreensão de que eles precisavam de Cristo para a sua salvação. O Cristo que eles, mancomunados com as autoridades romanas, levaram-no à cruz. Mas isso não pegou Deus de surpresa. Isso cumpriu o propósito de Deus. Era necessário que ele fosse entregue, mas era necessário que eles também compreendessem que eles eram responsáveis por esse fato e que eles deveriam se arrepender. As exigências foram claras: arrependimento, porque sem arrependimento não tem salvação. Mas a promessa é segura: recebereis o dom do Espírito Santo. E a pregação foi eficaz quanto aos seus resultados, porque no verso 41 diz que cerca de 3.000 pessoas se renderam a Cristo naquele domingo e foram batizadas e agregaram-se à igreja. E esta igreja que vai impactar o mundo, meus amados irmãos. E eu gostaria agora que nós pudéssemos observar quais são as marcas desta igreja que impactou o mundo. Em primeiro lugar, é uma igreja comprometida com a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Meus amados irmãos, é impossível uma igreja impactar o mundo de forma a levar uma mensagem salvadora e transformadora, a não ser que essa igreja seja comprometida com a palavra de Deus. Nós poderemos ter os melhores oradores, nós poderemos ter os melhores músicos, nós poderemos ter as mais robustas obras sociais, mas sem a centralidade da pregação fiel da palavra de Deus, a igreja não passará de um clube religioso, de uma agência social. E eu louvo muito a Deus, porque nesses 118 anos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, se eu pudesse destacar uma marca desta igreja, pastor Arival, eu destacaria a pregação pura e simples do Evangelho, sem floreio, sem a preocupação da sabedoria humana, a exposição simples, clara, pura da palavra de Deus. Entendendo que esta palavra é viva, ela é eficaz, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente, ela é inspirada, ela tem vida em si mesma, ela não volta para Deus vazia. É o poder do Evangelho, é esta palavra que restaura a alma, é esta palavra que ilumina os olhos, é esta palavra que alegra o coração, é esta palavra que dá sabedoria aos simples, é esta palavra que é mais preciosa do que ouro, essa palavra que é mais doce do que o mel. Esta é a marca desta igreja. E esta igreja quer impactar o mundo, não porque é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela quer impactar o mundo porque ela anuncia este Evangelho poderoso do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas a segunda coisa, irmãos, que merece destaque aqui no texto desta igreja que impactou o mundo, é uma igreja comprometida com oração. E diz o texto que eles também perseveravam nas orações. E uma igreja não pode impactar o mundo a não ser que ela caminhe na dependência do Espírito Santo de Deus. E caminhar na dependência do Espírito Santo de Deus é caminhar de joelhos.
Porque não se recebe poder a não ser pela oração, não se aprende poder na academia, não se recebe poder lendo este ou aquele livro, poder se recebe mediante a oração, e não há cristianismo sem poder. Então você vai encontrar no livro de Atos, esta igreja orando, os seus líderes orando, o povo orando, a igreja avançando na força do Onipotente pela oração. Então não há possibilidade jamais dessa igreja ser uma igreja viva, dinâmica, operosa, a não ser que ela seja uma igreja de oração. Se não, vejamos, no capítulo 1, versículo 14, os 120 estavam todos reunidos no mesmo lugar, unânimes, orando a Deus. Quando a igreja nasce com 3.000 membros, todos perseveravam em oração. Quando você vai olhar no capítulo 3, os apóstolos estão subindo para a hora da oração. Quando você vai ver a perseguição chegando em Atos 4, a igreja se reúne para orar, a casa treme, o Espírito Santo é derramado e a pregação poderosa acontece. Quando você vai para o capítulo de número 6, versículo 4, aqueles apóstolos tomam uma decisão histórica, que é um divisor de águas na história do cristianismo. Os apóstolos disseram assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E daqui está, meus amados irmãos, as coisas para mim mais importantes, porque a pergunta que tantos fazem e que às vezes não se tem resposta é: o que é mais importante? Oração ou o ministério da palavra? Perguntaram para Spurgeon, ele respondeu: qual asa de um pássaro é mais importante para ele voar? A asa da direita ou da esquerda? E talvez a melhor resposta que eu já ouvi sobre essa pergunta foi dada por um pastor coreano, quando ele disse assim: Deus valoriza tanto a sua palavra, que ele colocou a oração primeiro. Porque se você não for um homem ou uma mulher de oração, não haverá virtude, não haverá poder para você pregar a palavra de Deus. Porque uma coisa é proferir a palavra, outra coisa é ser boca de Deus. É a pregação poderosa. Quando você vai para o livro de Atos, você vai encontrar lá nas Escrituras que Paulo, ou Saulo de Tarso, a primeira evidência que ele era um homem convertido, o Senhor disse para Ananias: ele está orando. Se converteu de verdade, está orando. Você vai encontrar em Atos 12, o apóstolo Pedro na prisão de segurança máxima de Herodes, aguardando o final da festa para ser executado. Mas Atos 12, versículo 5 diz que havia oração incessante da parte da igreja em favor de Pedro, e o Senhor mandou o anjo para tirar Pedro da prisão, e mandou outro anjo para eliminar o rei Herodes. Deus muda a circunstância pelo poder da oração. Você vai encontrar em Atos 13 que a igreja está orando, a igreja está jejuando, quando a obra missionária alarga suas fronteiras, e o Espírito Santo diz: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. E a igreja avança de joelhos, avança no poder do Espírito, avança mediante a oração. É uma igreja comprometida com a oração. Se nós quisermos impactar o mundo, precisamos ser uma igreja de oração. Mas em terceiro lugar, essa igreja é uma igreja comprometida com adoração. E você vai perceber no versículo de número 47 que é uma igreja que louvava a Deus. E eu fico imaginando que adoração é tão importante que precisa ocupar primazia no nosso coração e na agenda da igreja. Adoração é mais importante do que missões. Porque missões só acontecem porque não tem adoração. O propósito para o qual nós evangelizamos, o propósito para o qual nós realizamos missões no mundo, é para que as nações conheçam a Deus e o adorem. O centro do universo não é o homem, é Deus. Um dia as missões não serão mais necessárias, elas cessarão.
mas a adoração continuará para sempre e sempre e sempre. Nós adoramos a Deus, reverenciamos a Deus, celebramos o nome de Deus, nos encantamos com os atributos de Deus, declaramos os grandes feitos de Deus, nós celebramos o nome de Deus. Deus é a razão da nossa vida, Deus é a alegria da nossa alma, Deus é a nossa recompensa, Deus é o nosso deleite, Deus é o nosso prazer. Fomos criados para o louvor da glória de Deus, e o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aqui viemos para adorar este Deus. É uma igreja que adora, é uma igreja que celebra, é uma igreja que se alegra, é uma igreja que vibra, é uma igreja que impacta o mundo por este poder glorioso de uma vida de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Mas a quarta marca, meus irmãos, dessa igreja, que eu gostaria de destacar, é a comunhão. Vejam vocês no verso 42, que eles perseveraram na comunhão, no partir do pão. E mais, você vai encontrar lá no versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45 diz que vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46 diz que diariamente perseveravam unânimes no templo. É uma igreja unida, não tem partidos, não tem alas, não tem divisões, não tem um puxando para aqui, outro puxando para lá, não tem ninguém jogando contra o patrimônio, não tem ninguém fazendo gol contra, não tem ninguém torcendo porque o projeto, este ou aquele, dê errado. Há um só coração, há uma só mente, há um só propósito, há uma só bandeira, há uma só finalidade, há um só objetivo, há um só caminho a ser seguido. A Bíblia diz que, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Meus amados irmãos, a igreja que impacta o mundo é uma igreja onde o mundo olha e diz: veja como esse povo se ama. Veja como esse povo se ama. Mas notem mais um pouco. Essa igreja que impacta o mundo é uma igreja que é comprometida com a confiança, temor de Deus, nos prodígios de Deus. Ela crê no sobrenatural. Eu acho curioso que alguns pensadores, ou teólogos, ou estudiosos, no topo da sua sapiência teológica, ousam dizer que o tempo dos milagres cessou. Que esses tempos ficaram recuados a um passado longínquo e distante. Que Deus não faz mais hoje. E o que nós entendemos, e o que nós cremos, é que o nosso Deus é imutável. Isso é um atributo dele. Deus não está aposentado. Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus não está deitado num divã, nem numa cadeira de balanço. Deus está no trono. Ele governa o universo. Ele levanta reinos e abate reinos, Ele levanta reis e abate reis, Ele é o que dá vida, é o que tira a vida. Esse Deus opera milagres, esse Deus faz milagres, esse Deus realiza o extraordinário. E a igreja que impacta o mundo é uma igreja que não só crê, mas experimenta e vivencia os milagres de Deus na sua jornada. Notem comigo o que está acontecendo em Atos 3. Você encontra Pedro e João indo para a reunião de oração no templo, e lá tem um paralítico, pedindo uma esmola. E os dois disseram para o homem: olha para nós. E Pedro, que tinha este dom, disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Eles criam no poder de Deus. Você vai encontrar em Atos 4:31 que quando a igreja orou, a casa tremeu.
E eles ficaram cheios do Espírito Santo e pregaram com muita ousadia num cenário de perseguição. Você vai encontrar em Atos 5, 12, 15, dos muitos prodígios e milagres que Deus fazia através dos apóstolos. Você vai encontrar Filipe subindo para Samaria e pelas mãos do diácono Filipe, Deus fazendo grandes prodígios em Samaria. Você vai encontrar em Atos 9, o próprio Senhor Jesus em glória, se revelando a Paulo e jogando-o ao chão e dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Um fato extraordinário. Você vai encontrar em Atos 12, 5, Pedro numa prisão de segurança máxima, e a igreja orando, e a igreja orando, e a igreja orando, e a igreja orando, e Deus vai lá e abre as portas da prisão, e Deus vai lá e tira Pedro da prisão, por intervenção de um anjo de Deus. Você vai encontrar em Atos 16, 26, o apóstolo Paulo e Silas orando à meia-noite, e de repente um terremoto acontece, e as cadeias se quebram, e a prisão deles é encerrada, e o impacto do evangelho chega naquela cidade. Você vai encontrar em Atos 19, 11, Deus fazendo prodígios por intermédio do ministério de Paulo. Você vai encontrar em Atos 28, Deus livrando toda aquela tripulação do navio de um terrível naufrágio por milagres de Deus. O livro de Atos, a igreja que impactou o mundo, está cheia dos milagres de Deus, e Deus é o mesmo. E a igreja de Pinheiros, louvado seja o Senhor, tem experimentado os milagres de Deus na sua jornada, e há de experimentar maiores ainda, porque o nosso Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que cremos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas finalmente, meus irmãos, uma igreja que impacta o mundo é uma igreja que experimenta também um crescimento numérico exponencial. Veja comigo, por gentileza, o versículo 47, que enquanto a igreja louva a Deus, ela também conta com a simpatia de todo o povo. Não é uma igreja antipática, não é uma igreja ranzinza, não é uma igreja problemática na sociedade, é uma igreja simpática. Uma igreja acolhedora, uma igreja solidária, uma igreja que socorre o aflito, uma igreja que tem porta aberta para acolher as pessoas, socorrê-las, ajudá-las, orientá-las, apacentá-las, aconselhá-las. É uma igreja que vê o braço da misericórdia estendido, mas está escrito que enquanto a igreja vive o evangelho puro e simples, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É da mais alta importância nós entendermos aqui que o crescimento da igreja não é uma obra que nós realizamos. Nós podemos trabalhar e devemos, nós precisamos ser operosos, perseverantes na obra, abundantes no serviço, mas preciso concordar com Charles Haddon Spurgeon. É mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se vegetariano do que acreditar que uma única pessoa possa ser salva sem o poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo entendeu isso quando disse: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Foi por isso que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós pregamos, mas só Deus pode converter os corações. Nós falamos aos ouvidos, mas só o Espírito Santo pode falar ao coração. Nós entendemos que toda obra é feita por Deus, é Deus quem dá o arrependimento para a vida, é Deus quem dá o arrependimento, é Deus quem dá a fé salvadora, é Deus quem regenera, é Deus quem justifica, é Deus quem santifica, é Deus quem glorifica, é Deus quem faz todas as coisas conforme o conselho e a sua vontade. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O crescimento da igreja é uma obra de Deus, é uma obra de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós temos visto pela bondade de Deus, né, pastor Elival? Semana após semana, Deus trazendo pessoas, Deus impactando pessoas,
Deus transformando pessoas. E este é o evangelho puro e simples, anunciado, que não volta para Deus vazio. Então, quando eu olho para a igreja de Jerusalém, eu vejo isso. No capítulo 1, versículo 15, são 120. No capítulo 2, versículo 41, são 3.000. No capítulo 4, versículo 4, são 5.000. No capítulo 5, 14, é uma multidão agregada à igreja. No capítulo 6, 7, o número de discípulos é multiplicado. No capítulo 9, 31, a igreja se expande para a Judéia, para a Galiléia e por Samaria. No capítulo 16, 5, igrejas no plural são estabelecidas, mas no capítulo 28, a igreja chega à cidade de Roma. A igreja de Jerusalém influencia a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia influencia a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso influencia toda a província da Ásia Menor. A igreja, em apenas 50 anos, chega à capital do império. E em apenas 3 séculos, já domina todo o império e é reconhecido pelo Império Romano. Este é o poder do Evangelho. Este é o poder de uma igreja que impactou o mundo. Hoje, essa responsabilidade, esse privilégio está na nossa mão. Cabe-nos impactar o mundo. Não com um poder econômico, não com um poder político, não com um discurso social, não apenas com obras meramente humanas, mas com o evangelho bendito do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui para render o nosso preito de louvor e o nosso tributo de gratidão a Deus por esses 118 anos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus o 4º aniversário da IPP-TV. Hoje nós estamos aqui para dizer que tudo isso é obra de Deus e a glória só pertence a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.